18h35, virando 18h36. O Radar de Notícias tem o prazer de receber aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, o vereador Edmilson Souza, vereador combativo do PSOL, muito solícito, sempre atende o Radar de Notícias. Então é um prazer tê-lo aqui. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer sempre estar com vocês aqui, poder debater aí os assuntos e os temas aqui da nossa cidade. Para quem não sabe, para quem não acompanha o nosso programa diariamente, começamos nessa semana o projeto Prestação de Contas, que tem o objetivo de receber os 34 vereadores aqui na nossa bancada para passar a limpo o mandato, os últimos 4 anos do parlamentar, discutir votações polêmicas, falar sobre iniciativas, bandeiras do mandato desses parlamentares e, é claro, também comentar algumas coisas mais quentes do noticiário local. E eu quero começar justamente a nossa entrevista, vereador, sobre isso. Ontem recebemos aqui o vereador Romildo, que é líder do governo, e eu perguntei para ele também sobre a vinda, o evento de ontem, a agenda do governador Tarcísio ali, que levou a tiracolo o deputado estadual Jorge Wilson, muitos vereadores da base presentes. Começo perguntando para o senhor o seguinte: que avaliação que o senhor faz dessa presença, dessa agenda do Tarcísio aqui? Quero que o senhor fale do repasse dos quase 53 milhões, como eles têm anunciado, mas um aspecto que eu queria que o senhor levasse em consideração. Uma das coisas que a oposição mais cita é uma alegada inoperância do governo ao longo dos últimos 4 anos. E agora, só nessa semana, os anúncios que tivemos: revitalização do Tomeuzão, os recursos para a saúde e um anúncio de pavimentação e recapeamento em 22 bairros. Ou seja, próximo da eleição, um pacotão de bondades. O que o senhor está achando dessas últimas movimentações? Olha, eu vou repetir o que eu ouvi ontem lá na Câmara, alguém dizendo o seguinte: olha, nós temos que torcer para que todo ano seja ano de eleição. Porque é impressionante, a cidade ficou aí sem nenhum tipo de ação efetiva do governador aqui na cidade. Ele já está há 1 ano e meio no cargo de governador. Tem gente que fala, é muito cedo. Não, não é muito cedo, ele só tem 4 anos de mandato. Então, ou seja, só aparecer agora às vésperas da eleição municipal, tendo em vista que que tem aqui o candidato xerife do consumidor, que é o líder dele na Assembleia Legislativa. Me parece que ele quer se livrar do líder, né? Mandou para cá para ser candidato, essa impressão que eu tenho. Então é muito estranho. Primeiro, gostaria de pontuar que é muito estranho, no ano eleitoral, apenas o governador vir aqui. Vamos falar em números, vamos falar um pouquinho só de números, vamos comparar o que o Tarcísio está oferecendo para a nossa cidade, por volta de 50 milhões de reais, vamos comparar o que desembarcou de recursos financeiros aqui, do governo federal. Nós temos na ordem de mais de 300 milhões foram investidos aqui através de ações diretas do governo federal ou emendas feitas aí pelo deputado federal Alencar Santana do PT. Eu estou dizendo isso por um motivo muito simples. Os dois, tanto o presidente da República como o governador, estão num período no cargo o mesmo, entendeu? Do ano passado para cá. Segundo, existem interesses eleitorais que eles estão extrapolando o bom senso da política. Por que eu digo isso? Quando o governador vem à cidade para anunciar essas verbas, que eram verbas que já poderiam ter sido anunciadas anteriormente, principalmente tratando em matéria de saúde. Saúde, em Guarulhos, está aos cacos, as pessoas não conseguem ter uma consulta médica, não conseguem fazer um exame. Nós temos o Padre Bento, que é estadual, que trabalha com porta fechada há muitos anos, e não houve nenhuma mudança para dizer, o que é porta fechada? Não é que o hospital está fechado, é que, na verdade, antes ele atendia ali a emergência, o cotidiano do dia a dia, e deixou de atender. E ele é um equipamento do governo do estado. Vamos lembrar que Guarulhos é a segunda cidade do estado com apenas 2 equipamentos do estado, Padre Bento e Hospital Geral do Secap. Ou seja, já está mais do que na hora do governador não vir aqui para anunciar um arremedo de investimento de 40 milhões para um orçamento bilionário que é o do estado. Precisa devolver o que Guarulhos tem direito nessa fatia do bolo, ofertando coisas mais concretas, como, por exemplo, a construção de um novo hospital geral na nossa cidade para atender uma parte da população que não está conseguindo ser atendida nem no geral e nem no Padre Bento. Pontuado isso, gostaria de dizer também o seguinte: o governador, quando ele vem para cá, ele traz uma expectativa muito grande, mas é uma expectativa muito grande na classe política de reforçar a candidatura do xerife. Hoje de manhã, meu primeiro compromisso foi às 9 horas da manhã na sede da OAB, uma audiência pública sobre a extensão da linha férrea, do metrô, do trem aqui em Guarulhos, uma audiência pública lá na OAB. O prefeito não estava.
Ou seja, o lugar que o prefeito deveria estar numa audiência pública será um dia histórico para a nossa cidade. Depois de tanta luta, começada lá em 2013, puxada pelo deputado Alencar, num grande movimento que chamava Guarulhos que é metrô, não perca esse trem, era o que eles usavam como palavra de ordem, nós temos efetivamente o que está acontecendo hoje? Está acontecendo que o prefeito simplesmente não vai. Ah, mas é importante o prefeito? É óbvio que é importante. Ele poderia ir para dizer para o governo do estado, dizer, nós não queremos que o prazo seja para uma implantação daqui 10, 15 anos, nós queremos que esse prazo seja encurtado. Até porque a obra do Rodoanel que o governo do estado fez, começou a fazer, ficou abandonada por mais de 5 anos. Nós não queremos esses elefantes abandonados na nossa cidade, como fizeram com o Rodoanel. É o prefeito que tem que cobrar. Eu fui como vereador, aliás, estávamos lá em poucos vereadores, apenas 2 vereadores da Câmara Municipal compareceram ao evento, à audiência pública de hoje. Então eu queria primeiro lamentar, eu acho que é ruim, eu acho que é mais um movimento eleitoral do que um movimento para valer na cidade, e vamos combinar a coisa, recap de rua, em véspera de eleição, a gente sabe que vai ser aquela capa bem fininha, apenas para durar, apenas para chegar até o dia da eleição. Então, ou seja, a pior forma de fazer política é essa, de olhar para uma cidade desse tamanho e se comportar dessa maneira. E pior do que o governador fazer isso é o prefeito aceitar. Vereador, queria perguntar para o senhor o seguinte, né? Ontem, quando o vereador Romildo esteve aqui, eu perguntei para ele se havia algo de mais impactante, de prioritário que o governo almeja votar no segundo semestre. Segundo o vereador Romildo, até o presente momento, o prefeito Guti não passou nada para ele. Agora eu faço a pergunta para um parlamentar da oposição. O que o senhor vislumbra, o que tem de bandeira, o que a oposição gostaria, ou pretende votar ainda nesse segundo semestre? Que é claro, a gente sabe que no ano de eleição a atividade legislativa acaba sendo um pouco afetada. O que tem no radar que o senhor acha importante que seja votado após o recesso? Eu acho que, na verdade, a gente deveria desfazer algumas maldades que foram feitas durante esses 8 anos. Vou dar um exemplo. Eu acho que a gente tem que voltar a discutir a questão da precarização do plano de carreira dos profissionais do magistério e da educação. Na verdade, que as pessoas não estão, quem não é da educação, eu sou professor, eu sou educador, não consegue entender a gravidade. Esse governo Guti, aprovou na lei uma Câmara Municipal que diretor de escola não vai ser mais concurso público, vai ser indicação política. É um absurdo isso, aprovou na Câmara Municipal, supervisor de ensino, que fiscaliza as escolas, fiscaliza as conveniadas, deixa de ser por concurso público, passa por ser indicação política. O vice-diretor e assim por diante. Estão se montando, não é uma escola sem partido, como eles gostavam de dizer, eles estão montando uma escola totalmente com partido, totalmente dirigida de maneira política. Eu gostaria de ver no segundo semestre que a gente rediscutisse isso. Eu gostaria que no segundo semestre a gente conseguisse discutir de maneira mais séria a questão do funcionalismo público, porque o prefeito está entrando para a história como o prefeito que reduziu o valor do salário do servidor. Então ele fala, mas como assim? Não reduziu? Reduziu. Acompanhe o raciocínio. Se o ano passado a Câmara Municipal aprovou um projeto que o reajuste do funcionalismo ia ser a inflação mais 1%, a inflação bateu até maio 4,5%, mais 1%, 5,5%, não é isso? Quanto que o prefeito deu de reajuste? Ele mandou uma lei para revogar a lei que daria 5,5%, e aprovou uma lei de 2%. Ele rebaixou, ele diminuiu o salário do servidor, que já estava num patamar de 5,5% de reajuste. Ele diminuiu para 2%. Eu gostaria que isso fosse revisto no segundo semestre. São pautas importantes que a gente coloca aqui e que o prefeito, infelizmente, ele corre. Para não passar vergonha no final do mandato, que é uma vergonha, o prefeito poderia, agora no segundo semestre, mandar um projeto decente de passe livre, que é a promessa dele da campanha. Ele disse na campanha que ter passe livre. Ele mandou um projeto lá, que é um projeto que não dá passe livre para ninguém. Eu já fiz requerimento, não tem 2.000 estudantes que são atendidos na cidade. Então, ou seja, ele fez um projeto para restringir apenas para dizer, eu cumpri e parou de falar, tanto é que eles não tocam mais no assunto. Eu citei 3 aqui, eu gostaria que pelo menos esses 3 temas fossem no segundo semestre. O vereador Romildo, que é um vereador, é o líder do governo, disse que ele não vislumbra assim grandes mudanças para o segundo semestre. Na pauta do governo eu vejo uma mudança, eu quero antecipar aqui para vocês, em primeira mão. Olha aí, gostamos. Em primeira mão, que é o seguinte, o prefeito sempre diz que o IPTU está congelado. Está congelado, eu não aumentei, não é verdade. O IPTU é atrelado à unidade fiscal do município, unidade fiscal de Guarulhos, o FG. Ela sempre altera, porque ela está também ancorada em outro índice. Então, ou seja, ele está sendo
reajustado. Se você pegar o seu carnê, você vai ver que tem reajuste. Se você pagar em dia, você tem desconto. De um ano para o outro, se você continuar pagando em dia, você tem mais um desconto. Isso já, a legislação já previa antes do prefeito. O que o prefeito fez foi um marketing em cima disso. Mas aí vem a surpresa negativa. O ano que vem, que é 2025, o valor do IPTU tem que ser determinado em 2024. E quem que é o prefeito até 30 de dezembro de 2024? Guti. O prefeito Guti. O prefeito Guti terá que mandar para a Câmara Municipal uma proposta de reajuste do IPTU, de aumento do IPTU. Por quê? Porque senão ele vai responder, ele que tem pretensões eleitorais futuras, ele vai responder por isso, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu estou antecipando em primeira mão, vereadores da base, população, fiquem atentos, que após a eleição de outubro, virá o pacotão da maldade para fechar o caixa do governo municipal, inclusive com reajuste e aumento do IPTU, porque ele vai ter que fazer isso, porque a partir de 2025 ele não é mais o prefeito. Vereador, o senhor citou no começo dessa sua última resposta a educação, que é uma área central da sua atuação, o senhor é professor. O senhor citou o fato dessa questão dos diretores indicados politicamente. Eu tinha separado aqui para perguntar para o senhor, lembro, se eu não me engano, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, no começo do segundo semestre do ano passado, lá por agosto de 2023, eu lembro que o senhor gravou alguns vídeos cobrando que professores que já tinham sido aprovados em concurso fossem chamados para suprir o déficit nas escolas. Queria que o senhor comentasse a importância dessa iniciativa, dessa cobrança para evitar, para suprir a ausência dos professores e também pedir para que o senhor faça um raio-x de que o senhor avalia da atuação do governo na área da educação. Os números da educação pioraram nos últimos 8 anos. Pioraram porque não existe um projeto político-pedagógico para a educação na cidade de Guarulhos. Para você ter uma ideia, falando em números, a cidade de Guarulhos cresce 20, 25, 30 mil novos, entre crianças que nascem aqui, pessoas que vêm de outros lugares para cá. Nenhuma escola pública foi construída em 8 anos. Nenhuma. Não é que construiu pouco, nenhuma foi construída nesse período. Isso precariza. Nós tivemos uma parte do atendimento grande, do atendimento de creche, que passou a ser feito pelas conveniadas, tirando da prefeitura e precarizando o tipo de vaga, precarizando o tipo de atendimento. Nós tivemos uma outra diminuição na qualidade do ensino que nós temos hoje, infelizmente, 30 escolas onde tem uma terceirizada que cuida da alimentação escolar. Cozinheiro é concurso público, está na legislação. O que eles fizeram? Eles tiraram os concursados para poder colocar uma terceirizada para poder operar essas cozinhas e não poderia ter sido feito assim. Mais do que isso, da onde que a gente tira o número? Nós não temos concurso de diretor. O prefeito Guti não fez nenhum concurso de diretor. Tem gente que fala, não, é porque não deu tempo, a gente está... Não, não é. É que ele queria que vagasse, que ficasse vagos cargos para poder fazer indicações políticas, que é o que acontece. Quase 50% da rede é dirigida por comissionados, enquanto diretores de escola. Nós temos os cozinheiros que fizeram concurso, prestaram concurso, foram aprovados aí por volta de 800, se eu não me engano, cozinheiros e cozinheiras. Não são chamados para assumir as suas vagas, porque eles querem que vague para poder entregar para a iniciativa privada numa terceirização nas empresas que a gente sabe como é que elas chegam na prefeitura. Por fim, nós temos diversas escolas com problemas graves estruturais. Tem gente que fala, não, mas a escola foi mal construída. Qualquer prédio, a nossa casa é assim, você tem que fazer uma manutenção. Imagine um prédio que tem uso constante, contínuo, o tempo inteiro, como uma escola, como unidade escolar. Nós temos escolas que está chovendo dentro da sala de aula, nós temos escolas que os alunos estão sem acesso, nós temos escolas aqui que estão aguardando uma reforma há 7, 8 anos e não é feito. É bonito o prefeito assumir em 2017 e pintar a grade do Bosque Maia, do lado da casa dele. Isso aí é fácil. Eu queria, prefeito, que se você fosse até uma escola, vá comigo visitar uma escola num dia de chuva e você vai perceber o que está acontecendo. Há 2 semanas, para encerrar, para falar, há 2 semanas nós temos diversas escolas da cidade de Guarulhos que não estão fornecendo proteína para as crianças. Ou seja, voltou à época de 40 anos atrás do pão com bolacha nas escolas da rede municipal. Diversas escolas, não tem proteína. Não tem proteína.
Não existe alguns podem dizer que é luxo, mas não é luxo. Nós estamos numa cidade que a educação pega do orçamento municipal 1 bilhão e 400 milhões de reais. Não é possível que não tenha dinheiro para dar uma alimentação decente para os alunos que vão lá. E cá entre nós, na crise, nos momentos mais difíceis, as crianças acabam indo para a escola também como uma forma de se alimentar, sobretudo aquelas mais precarizadas, mais carentes e tal. E nós vamos concordar com esse tipo de coisa. Então, só queria dizer que a educação, o raio-x que eu faço, é um raio-x bastante precarizado. Qualquer prefeito que ganhe, eu espero que o próximo prefeito ganhe, que tenha uma consciência do valor da educação, vai ter muito trabalho para poder retomar a qualidade de ensino que a gente já teve nos anos anteriores. 18h51, duas questões bem rápidas. Se você estiver gostando dessa entrevista, você admira o vereador Edmilson, não esqueça de deixar o seu like, por favor, isso é muito importante para o crescimento do Radar de Notícias. Mais de 40 pessoas nos acompanhando somente no YouTube, vejo aqui mais de 20 pessoas no Facebook, temos também o Instagram. Deixe seu like, é muito importante. E o segundo recado, não poderia deixar passar batido, vocês se lembram que há alguns dias eu trouxe aqui a apuração de que houve um verdadeiro apagão e eu citei especificamente também o problema nas merendas. Recebi algumas mensagens, esse jornalista aí está tumultuando, está mentindo, vocês acabaram de ouvir o vereador dizendo problemas na merenda, né? Falta de proteínas. Então, vocês podem ir atrás da informação, se atualizar para você ver quem está mentindo ou não. Eu repito, aqui nós temos compromisso com a informação verdadeira, foi uma informação checada com muitas fontes, referendada agora pela fala do vereador Edmilson. Vereador, quero perguntar para o senhor, antes da gente entrar no pacote de votações polêmicas, só dando um spoiler para a nossa audiência, taxa do lixo, Proguaru, Sabesp, reajuste dos servidores, quero perguntar... Diminuição do direito de aposentado e pensionista andar com a gratuidade nos ônibus? Exatamente. Eu quero que o senhor fale sobre um projeto de lei que foi apresentado pela Comissão de Meio Ambiente, da qual o senhor é o presidente, né? Sobre que proíbe a queima, a comercialização dos fogos de artifício. Acho que é uma iniciativa importante, tanto do ponto de vista que a gente sabe o distúrbio que esse tipo de artefato causa nos pets, quanto também para o risco de incêndio, queimaduras, etc. e tal. Como que está o andamento desse projeto? O que podemos esperar? Por que o senhor teve essa iniciativa? Deixa eu só dar um histórico. Na verdade, nós tivemos uma lei aprovada aqui na cidade, anteriormente, pela Câmara Municipal, que proibia já os fogos de artifício com estampido, com barulho. E vou te até confessar, quando começou a discutir isso há vários anos atrás, eu moro num bairro de periferia, e se tem uma tradição de queima de fogos nos dias de jogo, Copa do Mundo, final de ano, o time de futebol nosso lá do bairro, enfim. E eu confesso para você, vou até confessar que eu balancei. Falei, pô, mas será que não é exagero e tal? Porque eu convivo ali no bairro, falei, pô, será que não estamos proibindo demais? E aí veio uma pessoa e falou comigo sobre a questão dos animais. Eu tenho cachorro, adoro animais e tal, e o meu cachorro é um deles, né? É o Tchê, que é um caramelo, um vira-lata caramelo. Fogos, ele fica extremamente estressado, ele corre, fica mais perto da gente e tal. Então, uma pessoa me falou, comecei a prestar atenção nisso. Segundo, uma pessoa que trabalhava na Câmara, que tem uma filha, ou um filho, se eu não me engano, com deficiência, eu falei comentando que estava na dúvida, ela procurou e falou, olha, vereador, eu queria relatar 2 dias da minha vida. E ela me deu 2 fatos que eu falei, eu não tenho dúvida como é que eu vou votar para que seja proibido. O problema é que o prefeito Guti também comprou essa briga, disse, não, é importante ter isso e tal, olha, na minha posse eu não quero fogos nem nada. O que aconteceu? A lei foi aprovada, começou a vigorar, quando deu 1 ano e meio, o próprio prefeito Guti fez uma revisão do Código Municipal. Na revisão, eles tiraram essa lei, ela perdeu eficácia. O próprio prefeito que deveria defender, ele tirou. Talvez nem ele saiba disso, porque é tanta maldade que se faz, talvez não lembre de cada uma. Por isso que a Comissão de Meio Ambiente reapresentou de novo, para poder voltar ao corpo, a norma jurídica municipal, essa proibição que eu acho de fundamental. Me perdoem aí os esportistas, me perdoem quem gosta, mas eu acho que a gente tem que avançar num grau de civilidade que leve a gente perceber, ter empatia e perceber a dor do outro. De fato, é algo que é inconcebível. Vereador, vamos então ao pacote de projetos polêmicos.
E aí acho que o senhor vai entender onde eu quero chegar, porque a gente vai explorar o ponto de vista do senhor em cada uma dessas votações e depois pegar o resultado da votação. Quero trazer uma provocação para o senhor. Vamos lá. Taxa do lixo. O senhor votou contra. Por quê? Porque, na verdade, não tinha sentido você criar mais um imposto para a cidade de Guarulhos para a população pagar. E um imposto que seria caro. Quando a gente leu o projeto, eu verifiquei que, na verdade, não ia ser os tais R$19, falar, no máximo R$19, como se R$19 fosse pouco dinheiro, sobretudo para quem é trabalhador. Vou dar conta porque não tem sentido nenhum. Pró-Guaru. Pró-Guaru, não tem como você olhar para um projeto de lei apenas para fechar uma empresa. Não era só fechar uma empresa, era mandar embora 4.700 funcionários. Então, ou seja, como é que eu, que encontro com essas pessoas no dia a dia, varrendo as ruas da cidade, participando das obras públicas, na portaria de uma escola, na portaria de uma unidade básica, e a Pró-Guaru estava em todos esses lugares. Estava em todos os lugares. Agora, como é que a gente chega na Câmara Municipal e vota para que essas pessoas sejam demitidas às vésperas do Natal? O prefeito tinha gravado um vídeo uma semana antes da eleição, a eleição foi atípica, né? Foi uma eleição em novembro devido à pandemia. O prefeito, uma semana antes da votação do segundo turno, disse, a oposição está dizendo que eu vou fechar a Pró-Guaru, estou aqui na Pró-Guaru, é tudo mentira, não vou fechar. Ele ganhou a eleição no domingo, exatamente 12 dias depois ele mandou o projeto de lei para a Câmara, às vésperas do Natal foi votado a retirada do emprego dessas pessoas. Reajuste de 2% para os servidores, contrariando, como o senhor já disse ao longo dessa entrevista, um projeto que havia sido anteriormente aprovado. Por que o senhor votou Porque, contra? na verdade, os servidores já tinham garantidos 4,5% da inflação, com mais que estava na lei anterior, 5,5%. Então, se a gente já tinha votado no ano anterior, que seria a reposição da inflação mais 1%. Então não tem sentido, a gente já votou, e o projeto foi enviado pelo prefeito, e de repente ele muda o humor dele e no ano seguinte ele diz, não, só vou dar 2%. Não tem sentido. Servidores públicos estão sendo perseguidos por essa administração, por essa gestão, uma gestão que não gosta de servidor público, não gosta do serviço público. Não tinha como a gente votar, e teve muita gente que falou, não, é melhor votar 2% do que não ter nada. Não, não, não. Nós temos que votar contra para demonstrar que a Câmara Municipal não pode ser subserviente às vontades do prefeito. Se ele mandou os 4,5%, mais 1% que dava 5,5%, ele que cumprisse. Ele tem que começar a ter responsabilidade, não dá para ser dessa forma. E por fim, mas não menos importante, no projeto que foi dito textualmente pelo vereador Romildo como talvez o mais importante do ano. Privatização da Sabesp. O senhor, até atrás de liminar ficou ali, muitos destaques, debatendo. Por que foi contra a privatização da Sabesp, vereador? Porque, na verdade, o município, quando fez o repasse do SAAI para a Sabesp, existe uma cláusula no contrato que diz que se a empresa Sabesp for privatizada, esse serviço voltaria para o controle acionário, para o controle da prefeitura e da municipalidade. Tem gente que fala, mas como é que isso aconteceria? Na verdade, eu sou um daqueles que não acredito em privatização. Eu tive hoje lá, inclusive uma das falas que eu ouvi, que eu também colaborei lá intervindo, é que, na verdade, o contrato, por exemplo, dessa extensão da linha, prevê ela totalmente, através de PPP, totalmente privatizado, que vai levar à demissão de trabalhadores das ferrovias aí da CPTM. E aqui é a mesma coisa, eu votei contra porque eu não acredito que a água deva ser um serviço que esteja à disposição do mercado e da cobrança das empresas. Eu acredito que a água é um bem essencial e nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que ela seja privatizada. Então eu votei, não só votei, apresentei várias emendas, consegui uma liminar, suspendi a votação na sexta-feira através dessa, na quarta-feira, através dessa liminar nossa, e fora, eu vou dizer para vocês, é vergonhoso ver muitos colegas lá na Câmara votando sequer sem ter lido o projeto. Votando porque o prefeito mandou votar. Então, ou seja, é uma vergonha. Nós não somos vereadores de uma cidade pouco importante, a gente é vereador de uma cidade maior que a maior parte das capitais brasileiras, de uma cidade, a segunda do estado de São Paulo, que é o principal estado economicamente falando do país. Nós não podemos se comportar como se a gente fosse vereadores de uma cidade onde ninguém está ligando. Aqui a gente tem que passar a dar o respeito para também ter o respeito da população. 19h59, virando 19 horas, aquele recado de sempre, senão a produção puxa minha orelha. A partir de agora, você que nos acompanha pela TV Guarulhos,
corre para as redes sociais, ainda temos alguns assuntos para tratar com o vereador Edmilson Souza, então você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Venha participar e quando chegar no YouTube ou nas outras redes sociais, deixe o seu like. Vereador, como eu disse, né, eu ia fazer esse balanço com o senhor para trazer uma provocação que eu acho que é importante o senhor se posicionar. Proguaru, taxa do lixo, reajuste dos servidores, Sabesp, desconsiderando a taxa do lixo, que depois houve um recuo do próprio prefeito Guti, mas ainda antes do recuo, todas essas matérias que tiveram um voto contrário do senhor foram aprovados. O senhor, de forma muito aguerrida, como acabou de citar, correu atrás de liminar, suspendeu a tramitação e faz emenda, obstrui, chama para o debate, provoca os parlamentares no bom sentido, chamando eles à reflexão, mas essas iniciativas todas, de forma contrária ao voto do senhor, foram aprovadas. O vereador Edmilson Souza se sente frustrado depois de tanta batalha, ter perdido todas essas guerras? Olha, talvez frustração não é porque eu também não sou menino, eu não nasci ontem, eu sei o que está em jogo ali, então eu sei que ali nós temos uma Câmara extremamente subserviente ao prefeito, então frustração não seria o termo, mas eu acho que o termo mais correto seria uma decepção de nós termos pessoas que poderiam mudar os rumos dessa cidade. Fala aqui do prefeito. O prefeito é um jovem com uma cabeça que poderia pensar a cidade para daqui 30, 40 anos. Esse mesmo prefeito seria imbatível em qualquer disputa que ele fizesse se ele tivesse ocupado o seu tempo em defender os interesses da cidade. Então essa decepção, porque quando o prefeito ganhou a eleição, ele foi vereador comigo na Câmara Municipal, eu não o apoiei, eu nunca apoiei, não votei nele, mas eu até imaginei e falei, bom, ele vai chegar, vamos mudar aqui, vamos fazer ali, e a gente teria críticas mais pontuais. O que a gente viu é o seguinte, é que não existe projeto nenhum. Qual que é o projeto para a saúde? Nenhum. É construir mais unidades, é buscar financiamento internacional, é buscar a parceria com o Estado, governo federal? Nenhum. O prefeito não se comporta à altura do cargo da cidade de Guarulhos. Eu vou te citar, o presidente da República esteve aqui. Se ele é o Lula, se ele é o Bolsonaro, se ele é o Fernando Henrique, se ele é a Dilma, se ele é o Michel Temer, o prefeito da cidade, ele não está lá como um carregador de cartaz do partido A, B ou C, ele é prefeito da cidade. Ele tem que ir mesmo com todas as críticas. O prefeito simplesmente não vai. Simplesmente inventou uma viagem para o Rio Grande do Sul e depois disse que perdeu o voo. Eu não sei para onde ele ia voar no Rio Grande do Sul, porque os aeroportos lá estavam todos fechados. Então, ou seja, uma desculpinha esfarrapada para não ir a um evento que é um evento institucional. Eu gostaria de vê-lo lá conversando com o presidente Lula na mesma altura, dizer, presidente, a nossa cidade precisa disso, precisa daquilo, e o presidente não ia se furtar de fazer esse atendimento. Só que ele preferiu fazer o jogo, dizer, eu não brinco com o PT, eu não gosto do PT e tal. Ou seja, a população não quer esse tipo de coisa, a população quer alguém que o represente. Então a decepção vem daí. Eu me sinto decepcionado porque a gente fez várias lutas, avançamos poucas. Veja, eu tive que ficar praticamente 15 dias acampado na Secretaria de Educação. Entre ir na delegacia, porque sou advogado também, entre ir no distrito policial, fazer lá a queixa, entre ir no juiz da Vara da Infância e da Juventude e voltar à secretaria, 15 dias, e a pessoa fala, por que você estava lá 15 dias? Qual que era o grande tema? Nós tínhamos uma criança de 7 anos de idade, que tinha uma vaga garantida, a prefeitura tirou a vaga dessa criança, simplesmente colocou ela para fora. Foi esse ano? Foi esse ano. Eu lembro do Guto Sim. apurando essa história E aí os pais vão à justiça, conseguem uma decisão e a prefeitura simplesmente descumpre. E sabe qual a conversa de bastidor que eu ouvi? Dizer, não, é que se a gente atender essa vaga, nós vamos fortalecer muito o vereador Edmilson. A menina não é minha filha. Não sou eu que estou pedindo a vaga. Eu só fui lá, nunca vi ela na minha vida, nunca vi os pais. Eu só fui lá porque eu fiquei sabendo da notícia pelas redes sociais e quis me inteirar do assunto. Quando os pais me contaram, para você entender a falta de sensibilidade da Câmara Municipal, que todos os vereadores deveriam estar lá, e do próprio prefeito. Essa criança, todos os dias, quando começou as aulas, ela pegava o uniforme dela do ano anterior, ela colocava o uniforme, pegava a mochilinha dela, colocava nas costas, e ficava na sala esperando o horário. E todos os dias ela fazia uma pergunta para o pai, quando era o pai que estava no dia deles, porque eles faziam um plantão, são da área de saúde em São Paulo. Papai, já está no horário de ir para a escola? Não, filha, nós estamos vendo a vaga, ainda está resolvido. No dia seguinte a cena se repetia com a mãe.
Mamãe, é hoje que eu vou para a escola? Quando saía com ela em outro horário e voltava para casa, que as crianças estavam saindo da unidade escolar, e ela via, falou, mamãe, olha, já está todo mundo estudando, eu não estou ainda. Então, ou seja, será que precisa ter mais algum argumento? Eu disse lá para o secretário, nem que o senhor tenha que pegar a cadeira, um banco escolar, ir lá na escola, colocá-la na porta e falar, essa menina vai estudar aqui. Eu vou ampliar, eu vou fazer alguma coisa, eu não posso brincar com esse sentimento dessa criança que pode ter um prejuízo enorme no restante. Então, ou seja, essa decepção que a gente olha assim e fala, que tipo de governo que a gente está vendo exatamente? Que a gente já passou por tanta coisa, mas que a gente acha que minimamente a civilidade vai aumentar. Sabe, as coisas vão caminhar para que sejam mais solidários, mais humanos, óbvio, mantendo as divergências políticas e tal, mas esse tipo de ação mesquinha, sabe, mesquinha mesmo, só diminui a política, diminui o fazer político aqui dessas figuras da nossa cidade. Então, eu queria muito que o prefeito, nesses meses que falta, talvez fosse bom ele vir aqui, como em outros programas. Não para nada, mas dizer, olha, eu quero ser entrevistado, eu quero que você me faça a mesma pergunta que você está fazendo para os vereadores, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. Ele não pode vir aqui só para dizer que ele é o melhor, que ele é bom e tal, porque nós sabemos que não é, as pesquisas estão aí, o prefeito tem um índice de rejeição enorme, onde os prefeitos, em geral, no Brasil inteiro, estão com boas avaliações, por diversos motivos. E em Guarulhos nós temos um prefeito que é um prefeito mal avaliado. É um prefeito que não sai na rua. Todo bairro que eu vou, as pessoas reclamam da saúde, da educação. Eu falo, o prefeito passou aqui? Não, nunca vimos o prefeito. A gente conhece ele pelo Instagram. Nós conhecemos ele pela rede social. Nós conhecemos ele por panfleto, mas ele passar aqui, vir aqui, nunca veio. Então, ou seja, governar a cidade assim é muito ruim, porque a gente acaba tirando da população a oportunidade de conversar e de dialogar com a autoridade municipal. Pegar carona na resposta do vereador, convidar o prefeito Guti para estar aqui, né? Perguntar para ele sobre a situação dessa menina, por exemplo, entre outras questões. Será que o prefeito vai nos conceder uma entrevista? Não para perseguir, aqui eu não tenho lado, como eu costumo brincar, eu torço para o Santos, o resto eu torço para briga. Se vocês quiserem se matar brigando, paciência. Fazer perguntas, debater, perguntas democráticas, de forma imparcial. Acho que é importante o prefeito dar satisfação para a cidade. O senhor citou... vamos fortalecer o vereador Edmilson. Eu me lembro, recentemente, na votação da isenção do IPTU para aposentados e pensionistas, o senhor apresentou uma emenda para aumentar, para que a renovação não seja anual. E eu lembro que o senhor falou, pessoal, vocês recusam muitas coisas só porque está assinado com o vereador Edmilson. Foi de uma forma tão didática que o senhor colocou, que eu acho até que causou um certo constrangimento, levou a liderança do governo a se comprometer no segundo turno de votação, alterar. Acho que passa muito por aí, isso que o senhor falou de olham apenas a capa, está escrito Edmilson, está escrito Brinquinho, Janete, votam contra sem olhar o conteúdo. E às vezes ignoram coisas que, quando você vai estudar, a iniciativa é boa, né, vereador? Então, acho que isso é muito didático, essa passagem que o senhor falou, me lembrou dessa votação, eu estava acompanhando a sessão nesse dia. Vereador, caminhando aqui agora para a parte final da nossa entrevista, acho que, é claro que depois o senhor vai ter o espaço para o senhor fazer suas considerações finais, mas eu queria ouvir o senhor sobre essa questão político-partidária. Nós trouxemos aqui no programa, nos últimos dias, a fala do vereador Rômulo, citando a vereadora Janete. Não vou repetir aqui os termos, porque acho que o vereador Rômulo se excedeu no tom das críticas. Uma coisa é criticar, como o vereador fez aqui ao longo da entrevista, expôs seus pontos de vista, mas sem ataques abaixo da linha da cintura. Essa é a minha opinião pessoal. Para quem não sabe, o vereador Edmilson é do PSOL, que está federado com a Rede. E a Janete Pietá, filiada à Rede, ela declara abertamente apoio ao ex-prefeito Eloy Pietá. O professor Rômulo falou, o Edmilson está aqui, não fala nada, porque eu sei que ele pode se complicar. Sei que da última vez que o senhor esteve aqui eu perguntei sobre isso, mas houve já a repetição de um cenário da Janete publicamente, em tese contrariando o que a federação determinou. Queria ouvir o senhor sobre isso. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor quer comentar essa declaração de que a Janete se aproveitou de um movimento estruturado da federação para garantir sua eleição? O que o senhor pode falar? O que o senhor quer comentar sobre isso? Não, eu acho assim, falando sobre a questão da federação. De fato, já é sabido, eu já falei aqui, já falei na tribuna e tal, que a federação em Guarulhos apoiará a candidatura do PT, a candidatura do deputado Alencar Santana.
Por uma razão lógica. O PSOL já tomou essa decisão e a federação é composta pelos dois partidos, mas tem critérios de filiados, de parlamentares, de mandatos e tal, tem critérios que foram pactuados na Constituição da Federação nacionalmente que são obedecidos. E um desses critérios nos coloca como majoritários aí, com 70%, acho que mais de 70% da direção da federação em Guarulhos é do PSOL. Ah, mas é porque a rede é menor? Não é nada disso. Tem cidades que é o inverso. Tem cidade que a rede tem 80% e a gente tem 20%. Dependendo da região do país, essa é a realidade. E o pessoal lá se comporta como? O pessoal se comporta disputando, dizendo, achamos melhor isso, achamos melhor aquilo e tal, mas não descumprindo o que são as decisões. A decisão em Guarulhos, da convenção da federação, será uma votação. Se apoiamos a candidatura do Alencar ou não apoiamos. Não existe nem essa discussão de apoiar a candidatura do ex-prefeito Eloy Pietá. E eu digo para vocês aqui, a posição unânime dentro do PSOL é para que haja um apoio à candidatura do deputado. Até porque, unânime hoje, porque a gente debateu e discutiu isso no nosso encontro que a gente realizou lá na Câmara Municipal. Então vai ser isso, entendeu? E quando a vereadora Janete opta por vir para a rede, esse quadro já estava dado. Já estava dado. Então ela já sabia que nós tínhamos um posicionamento. Algum jurista brilhante, algum advogado, sei lá, que tenha conhecimento mais do que eu e mais do que o restante do universo, disse que é possível na federação um apoiar um candidato e outro apoiar outro. Não existe isso. Não existe. A federação, no momento de eleição, se torna um partido único. E esse partido não pode ter duas candidaturas a prefeito, pode ter uma só. Então, primeiro, para tirar essa questão da frente da federação, a federação vai apoiar. Agora, se tem pessoas da federação, individualmente, que terão outras atitudes, responderão por essas atitudes. Eu, por exemplo, o meu partido decidindo, eu vou dar o inverso, vou dizer o inverso, se eu fosse vereador em São Paulo, o meu partido decidiu pela candidatura do Guilherme Boulos. Eu posso apoiar o Ricardo Nunes? Não. Não posso. Eleitoralmente eu não posso. Eu tenho que sair. Não, eu não posso pôr o nome do Ricardo Nunes no meu panfleto. Eu estava pensando no sentido de depois arcar com as consequências no âmbito individual. Sim. Não, mas eu não posso. A legislação me proíbe de lançar um panfleto. Edmilson, vote para tal número com o Ricardo. Proíbe. Sim. Existe uma proibição. Eu não posso fazer um outdoor. No momento eleitoral, fora da eleição, que não está em disputa, eu como vereador declarar um apoio ao governo, ao que está fazendo, isso aí poderia ser feito. Mas é a mesma, eu estou tirando de Guarulhos um pouco para dar o exemplo mais absurdo que é de São Paulo. Então quem é do PSOL lá, quem é do PT lá, quem está na coligação com o Guilherme Boulos, vai ter que apoiar o Guilherme Boulos. Essa é a democracia, se dá através dos partidos, e os partidos têm as suas instâncias de decisão. O que eu acho que precisa pontuar aqui é o seguinte, eu acompanhei as falas, eu verifiquei, a minha linha de atuação não é uma linha de confundir as coisas ou de partir para algo que eu não consiga explicar. Então, ou seja, eu sempre estou dentro do campo da política. De fato, existe um desconforto, porque eu não sou desconhecido do PT, eu não sou desconhecido nem da Janete, nem do Eloy. Atuamos e trabalhamos muito. Eu apoiei a Janete em todas as campanhas dela de deputada federal. Eu a apoiei, entendeu? Eu votei nela, eu pedi voto, coloquei a militância para fazer. Então nós somos conhecidos, nós convivemos politicamente há muito tempo. Podia ter um telefonema. Podia ter tido o seguinte, Edmilson, nós estamos pensando em fazer uma mudança aqui, e eu nunca fui consultado. Eles podem dizer, mas você queria ser consultado para quê? Tá bom. Tem um monte de coisa que eu não preciso consultar, mas por uma questão de respeito, a gente liga, fala, olha, nós vamos ter esse movimento, vamos fazer isso, fazer aquilo. Faz parte de uma cordialidade entre companheiros. Eu acho que isso faltou. Até hoje eu não fui procurado para dizer sobre nada, ó, como é que está a chapa e tal. E de fato a chapa foi montada às duras penas pelo PSOL. A rede poderia ajudar muito mais? Poderia ajudar. A rede inclusive prometeu ajudar mais. E na hora de entregar, nós não temos um resultado tão bom, do ponto de vista numérico mesmo. Sim. Vamos ter mais candidaturas, vamos fazer 2, 3 e tal. Agora, cada um toma decisão, eu não estou aqui fazendo crítica nenhuma, eu só estou constatando que isso poderia ter sido melhor conversado. Segundo é o seguinte, eu fui do PT durante mais de 20 anos, bem mais que 20 anos. Eu saí do PT também. Tem muita gente falando, mas você está criticando, mas você sai. Eu saí do PT. Você não vai me ver na tribuna falando
mal do ponto de vista que não seja político do PT. Uma frase que foi falada lá, e talvez a indignação do vereador Rômulo tenha sido essa, é uma frase que ofende muito quem é de uma agremiação partidária aguerrida como o PT, uma outra pessoa que durante 40, 50 anos teve dentro do partido, ocupou cargos dentro do partido e vai para a tribuna e diz, olha, tá aí vendo as pesquisas? Estamos em primeiro lugar, já deveria ter saído do PT antes. Isso ofende. Ninguém constrói a sua trajetória individualmente. Hoje eu sou vereador do PT, mas porque lá, do PSOL, mas porque lá atrás o PT me construiu, me formou, me ajudou. Eu devo gratidão à militância do PT. Eu não posso dizer que o PT não é nada na minha vida. Óbvio que o PT foi importante para mim, me formou, fui vereador, fui presidente do PT, fui da direção nacional. Eu não posso simplesmente falar deveria ter saído antes. É muito ruim, é deselegante. Não é legal ser feito desse... E o vereador Rômulo reagiu daquela maneira porque teve ali um momento muito do Rômulo se sentir e falar, mas pera um pouquinho, ninguém se constrói sozinho na política. Ninguém se constrói. Se tem partido político, a gente tem que respeitar. A mesma coisa, eu não posso chegar aqui e dizer que os votos que eu tenho nas urnas são votos meus. Eu tenho um grupo de apoio, eu tenho uma militância que me apoia, eu tenho movimentos sociais, dirigentes de movimentos sociais que estão com a gente, e eu tenho um partido político por detrás. Eu não vou fazer, talvez fosse mais fácil, fosse muito mais fácil eu ser aliado do prefeito. Eu poderia estar na base do prefeito, eu poderia ter migrado para qualquer partideco aí, de centro, de direita, e tá de bem com a vida. E eu optei por não fazer isso. Eu optei por dizer o seguinte, nós vamos continuar na esquerda, no campo de esquerda, por isso que a gente constrói o pessoal aqui na cidade. Então, lamentavelmente, eu não acho que a gente deva transformar esse debate num debate onde quem está certo e quem está errado. Eu acho que esse debate, de fundo mesmo, é porque está existindo um desrespeito, na minha opinião, um desrespeito em relação à trajetória. Eu não tenho procuração para defender o PT, não. Não tenho procuração. O PT tem o seu presidente, que é o Marx, tem os seus parlamentares, mas eu acho que existe um desrespeito. E fora, todas as vezes que o PT e os governos do PT, inclusive os dois governos do Eloy Pietá aqui na cidade, sempre que foram atacados e que eu percebi que não tinha ninguém fazendo a defesa, eu fui lá e fiz a defesa. Não é porque eu concordava com tudo, mas eu achava importante defender um ponto de vista que eu acredito até hoje, acho que foram boas gestões, acho que foram gestões vitoriosas. Então, só queria dizer isso, eu me sinto até constrangido de falar, porque, na verdade, eu sou parte do problema, vamos dizer assim, Sim. ou da solução. Então, para mim é muito ruim, o Rômulo até falou, você não vai se posicionar, não é porque eu vou arrumar problema, é porque, na verdade, eu vou falar de uns comportamentos que eu acho inadequados, mas que eu também não quero ficar jogando para a torcida o tempo inteiro. E eu acho que isso se resolve, sabe aonde? Isso vai se resolver na urna. E tem muita gente, eu fico muito chateado, porque eu ouvi muito comentário de pessoas que diziam o seguinte, Edmilson, você não está contente, você está chateado porque tem mais um vereador na federação, falaram para mim, falaram para a gente do nosso grupo, você tem que se preocupar em fazer os 20%. Então, qual que é o recado das pessoas? Nós já temos quem vai ser em primeiro na federação. O primeiro lugar já está resolvido. Você que corre atrás para fazer os 20%, senão você vai ficar de fora. Para essas pessoas, eu só digo o seguinte, todas as minhas eleições estão no 4º mandato. Eu nunca fui favorito, eu nunca tive nas listas de aposta de chegar. E todas as vezes eu cheguei. Então, é só dizer para vocês, nós vamos fazer uma campanha grande do pessoal de construção do partido primeiro e de manutenção dos mandatos do nosso partido aqui. Não vamos abrir mão em nenhum momento de nenhum tipo de ação ou de intimidação das pessoas, às vezes ficar falando, não, isso aí já está resolvido. Eleição é urna. Eleição é urna. Abrir os votos, nós vamos verificar como é que isso vai ficar. Olha, eu quero ser bem franco aqui com quem está nos acompanhando. Eu pensei em não fazer essa pergunta para o vereador. Quando o Rômulo sobe à tribuna e diz, Edmilson, você não vai se manifestar? Vocês viram aqui, ao longo dessa entrevista, o Edmilson não foge de pergunta, não faz cara feia para pergunta. Mas na sessão, ele não se manifestou. Eu pensei, acho que vou tocar num assunto delicado. Mas esse é o meu papel, questionar o que eu acho que deve ser questionado. E o vereador, não fugindo da pergunta, respondeu com a maior transparência possível. Eu duvido que você vai encontrar em qualquer outro programa aqui da cidade de Guarulhos alguma explicação tão profunda, tão transparente sobre esse imbróglio que domina os debates da Câmara. Toda sessão isso acontece. Se não da forma tão escalada como aconteceu entre o vereador Rômulo e a vereadora Janete, em algum momento da sessão, você que acompanha, vai ver que tem uma tensão no ar ali da Janete declarando o seu apoio ao seu marido, o ex-prefeito Eloy Pietá.
O vereador Edmilson, de forma democrática e mostrando todo o seu respeito pelo Radar de Notícias, respondeu de forma muito transparente a essa pergunta. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor pela franqueza. E para a gente encerrar, como é de praxe, queria deixar o espaço para o senhor mandar o seu último recado e, desde já, agradecendo por prestigiar o Radar de Notícias e ter estado aqui conosco mais uma vez. Bom, queria agradecer também, óbvio, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou freguês aqui, né, há bastante tempo e até sempre tive voz aqui nos momentos mais difíceis, né, porque eram momentos que o governo ligava para os jornalistas e dizia quem tinha que entrevistar ou não, e se fosse entrevistar, que pergunta que teria sido feita. Então, eu nunca tive esse tratamento aqui, o Pedro sempre teve assim um respeito, e era recíproco, e uma amizade muito grande, mas que não se confundia. Já fui aqui confrontado com perguntas duras por ele e tal. É como você falou, quem é figura pública, sobretudo ocupa cargos públicos, ele tem que saber que ele deve satisfação. Por isso que eu fico chateado, há quanto tempo que o prefeito de Guarulhos não chama uma coletiva? Se ele não quer vir aqui, não tem problema, chama uma coletiva no Paço, e você que é jornalista, o Radar vai ter lá 3 minutos para fazer um questionamento. O cara da Folha Metropolitana vai ter mais 3, o outro e tal. Todo lugar civilizado é isso. E para que serve isso? Porque a gente que é figura pública, que exerce cargo público, nós devemos satisfação sim. A pessoa tem que saber por que eu estou votando assim, não estou votando assado. O prefeito deve sim, na minha opinião, a cada 2, 3 meses, ele deveria parar a agenda dele e convocar, não, mas convidar a imprensa para poder responder as perguntas lá. Mas por que não faz isso? Porque é mais fácil convencer uma parte da imprensa local a falar bem o tempo inteiro, que é o que isso está acontecendo. Então, eu venho muito tranquilo e quero usar aqui esse tempo final para agradecer mesmo a oportunidade de falar com vocês, de conversar, de dialogar com o público aqui e me colocar sempre à disposição. Esse ano vai ser um ano terrível, não é um ano fácil, que é a eleição, muita briga vem por aí, né? Mas eu quero dizer para vocês que sempre estou à disposição. Aliás, já disse anteriormente, mesmo informações, às vezes tem jornalistas que me ligam para pegar informações sobre o ritual da Câmara, sobre isso e tal. Às vezes tem gente que fica, pô, mas fica me ligando, liga para você porque você é vereador, você é figura pública, ele vai ligar para quem? Para o Papa? Ele tem que ligar para você. Ué, você não quis se eleger vereador? Então você tem que ter a paciência de compreender que a imprensa faz parte dessa estrutura. Se não fosse a imprensa, nós teríamos um Brasil mais atrasado do ponto de vista das suas estruturas políticas e sociais. Muita coisa só acontece porque a imprensa está em cima. A gente tem visto, não vou entrar aqui em detalhes, mas a gente tem visto diversas coisas que movem por conta de que a imprensa está em cima, está cobrando por uma cidade melhor, por uma sociedade melhor, e é isso que eu acredito. Agradecer a oportunidade de falar com vocês. Vereador, muito obrigado. A gente não podia encerrar de melhor forma mais essa semana, uma semana especial do início do nosso projeto de prestação de contas. Ontem esteve aqui o líder do governo, hoje um dos parlamentares mais combativos da oposição.